seu ensino médio especializado. O ensino primário tinha as parcas condições materiais e profissionais, poucas escolas e menos ainda professores. A metade apenas com ensino médio e preparação pedagógica. Apesar disso, desde a década de 20 do século passado, pleiteava-se a formação superior com a graduação em Direito. A importância das aspirações sociais foi manifestada quando os sentimentos de uma dada sociedade apresentaram-se como capazes de estimular algumas forças sociais que acabaram impondo reconhecimento jurídico por meio de uma lei, como ocorreu com a estratégia de criar o fato material do projeto para a implantação do curso de graduação no Piauí. Em 1927, ano dessa descrição da professora Terezinha, no Brasil existiam já 14 faculdades de Direito em outros estados, nenhuma por aqui. No peculiar artigo Memória e Raízes, os alicerces da Faculdade de Direito do Piauí, 1930-35, de Eduardo Jefferson Silva Ferreira, estudante da nossa faculdade, pós-graduado por ela, da nossa universidade, esse disse que um espaço que muito contribuiu para as discussões sociais e políticas locais e, por sua vez, contribui para que os bacharéis que residam no Piauí se tornassem conhecidos, foi a Academia Piauiense de Letras, fundada em 1917. Sobretudo com os ideais de Lucídio Freitas, nome por trás da PL, Gino Cunha, Clodoaldo Freitas, Edson Cunha e Celso Pinheiro, dentre outros, que foram precursores dos ideais advindos da modernização dos anos 30. A modernização do Estado dependia de uma transformação estrutural, que só seria possível com o desenvolvimento da educação. Além disso, dos 15 primeiros professores da Faculdade de Direito do Piauí, 6 eram acadêmicos, como Cromwell Barbosa de Carvalho, depois diretor por 24 anos, e Gino Cunha, longevo presidente da PL, José de Arimatea Tito, já mencionado nas efeméritas, Mário José Batista, Pedro Borges da Silva e Simplício de Souza Mendes. A ideia da criação da Faculdade de Direito, como esclareceu Celso Barros Coelho, no discurso que ele mencionou já, nos 70 anos da criação da faculdade, 20 anos atrás, que os seus fundadores da faculdade, como Simplício de Souza Mendes, presidente da Academia Piauiense de Letras por mais de 10 anos, eram egressos da Faculdade de Direito de Recife. Ali se haviam moldados nas posições doutrinárias assumidas por algum deles. Fácil é concluir que as ideias predominantes da Faculdade de Direito do Piauí ligaram-se à corrente positivista, à exceção de Gino Cunha, que havia optado desde os tempos daquelas escolas pelos ideais de Marx, podendo-se incluí-lo como o primeiro dessas preferências doutrinárias no Brasil. A fundação da faculdade, em 27 de março de 1925, quer dizer, desculpa, 2 dias atrás, completou seus 90 anos, como bem observou Fides Angélica Mate, nossa secretária-geral, professora, estudante e professora, no artigo Letras Jurídicas, na coletânea organizada por Monteiro de Santana, acadêmico e presidente, Piauí, Formação, Desenvolvimento, Perspectiva, disse: a instalação da Faculdade de Direito do Piauí, em 1931, iniciou-se a formação local de bacharéis, com reflexo imediato na literatura jurídica, de modo especial no direcionamento à disputa de cátedra. E não apenas essa consequência, senão a abertura, no Estado, de um espaço ao estudo e à produção de pesquisas e de resultado de estudos e reflexões no limite locais. Assim, bacharéis aqui formados tiveram oportunidade de ascender ao magistério, de realizar estudos e de editar trabalhos. A Revolução de 1930 estimulou a modernização de vários setores piauienses, inclusive a criação do curso de Direito, com a aprovação pelo Decreto Estadual 1196, de 1931. Por ato do interventor federal no Estado, Joaquim Lemos Cunha. Este também presidiu a sessão solene de instalação da Faculdade de Direito do Piauí, na Assembleia Legislativa, inclusive com a presença do interventor federal do Maranhão, às 10 horas de 14 de abril do mesmo ano.
Houve a formação da congregação da faculdade e a escolha do primeiro diretor, o desembargador Francisco Pires de Castro, na mesma cerimônia, que passou apenas um mês no cargo e entregou a direção para o professor Daniel Paes. O primeiro vestibular ocorreu em 1º de junho e as aulas iniciaram em 1º de julho de 1931, sendo um marco para o Piauí pelo esforço dos seus dirigentes, professores e estudantes que levaram adiante a formação superior no Estado. A Faculdade de Direito do Piauí era a única opção para a juventude emergente do ensino secundário, como os alunos do Liceu Piauiense e de colégios religiosos, como o Diocesano, dentre outros. Adiante, o Decreto Estadual 1471, de 1933, oficializou a Faculdade de Direito como estabelecimento de ensino superior. O Ministério da Educação e Cultura, criado em 1930, tinha a responsabilidade pela fiscalização de cursos superiores, como ainda é até hoje, para instituições federais e particulares. Em 1934, houve um encaminhamento para se fazer a verificação prévia das condições de funcionamento da faculdade, nos termos do Decreto 20.176, de 1931, que funcionava como regra geral para essa matéria. Porém, não houve aprovação do relatório do Conselho Nacional de Educação, nem na segunda verificação. Apenas na terceira vez houve aprovação do parecer 14, homologado em 1936 pelo ministro Gustavo Capanema, com a faculdade finalmente equiparado pelo Decreto Federal 864 do mesmo ano. O corpo indicente, inclusive, realizou várias solenidades, com destaque para a oração do então estudante Clemente Honório Parente Fortes, depois seu professor e diretor. Inclusive, houve passeata até o Palácio do Karnak para agradecer ao governador Leandro de Castro Melo. Então, a dificuldade da Faculdade de Direito do Piauí nos anos iniciais agravaram-se com o Estado Novo e com o conflito com os docentes dessa, o que levou à desoficialização da faculdade pelo Decreto Estadual 30, de 1938. Mesmo com o conflito, a instituição continuava a ser apoiada pelo governo do Estado, como ocorreu com a doação de sua sede, na Rua Coelho Rodrigues, 1071, pelo Decreto Estadual 55, de 1938. Depois, o Decreto 509, de 1939, concedeu autorização federal provisória para a Faculdade de Direito do Piauí. A Constituição Estadual de 1947, no artigo 31 da DCT, fez a doação do prédio localizado na Praça Demóstenes Avelino, 1778, onde funcionava o Grupo Escolar Abdias Neves, patrono da minha cadeira 33, hoje a Biblioteca Cromwell de Carvalho. Benedito da Rocha Freitas, que foi servidor da faculdade, seu estudante, e depois também na FAFI, hoje lançado, daqui a pouco o Márcio Freitas deve falar sobre isso, ora lançado, na coleção APL, número 33 da coleção Século XXI, na obra História da Faculdade de Direito do Piauí e da Faculdade Católica de Filosofia, disse que os manifestos resultados que decorreram da existência da Faculdade de Direito do Piauí e do seu contínuo funcionamento de existência da faculdade, seu contínuo funcionamento intelectual do Piauí, não se limitou apenas à promoção da juventude de ambos os sexos, que se abrigavam idealisticamente na sua querida e prestigiada faculdade, que lhe propiciava, além da posse do grau do bacharelado, a visão universal, científica, dos processos sociais, como se despertavam no intercâmbio das ideias, das doutrinas, das admiráveis lições de cultura jurídica que recebia dos ilustres mestres. Foram professores ainda os acadêmicos Gonçalo da Costa Cavalcante, Cristino Castelo Branco, Esmeraldo de Freitas e Soares, também aluno, Robert Wald Carvalho e José Vidal de Freitas. Depois de enfrentar as penúrias pelas quais a diretoria e os professores passavam para que a mesma funcionasse, finalmente, por iniciativa do senador Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves, também acadêmico, pela Lei Federal 1254, de 1950, houve a federalização da instituição de ensino superior, o que lhe deu melhores condições pedagógicas e materiais.
Nesses anos da federalização, os bacharéis que saíram da Faculdade de Direito do Piauí viriam a ser os seus futuros integrantes da Academia Piauiense de Letras, como na turma de 1950, com José de Maté Tito Filho e Manuel Paulo Nunes, ambos depois importantíssimos presidentes acadêmicos. Na turma de 1952, Idemburgo Dobal Teixeira, H. Dobal. Na turma de 1953, Celso Barros Coelho e Paulo de Tarso Melo Freitas, igualmente os dois também cunhados e presidente da PL. Em 1954, João Nonon Fontes Ibiapina e José Eduardo Pereira, também acadêmicos. Nessa turma também concluiu o grau Humberto Reis da Silveira, relator-geral da Constituição do Estado, de 1989, do qual fui seu assessor durante a realização dessa. E Eli da Rocha Nunes, um dos primeiros defensores públicos, meu colega, pai do poeta Torquato Neto e irmão do acadêmico Jonas de Barro Nunes. Na turma de 1954, também estudou Ezequias Gonçalves Costa, meu pai, já então no primeiro mandato de deputado estadual, durante o qual fez o curso com dificuldade em conciliar seu tempo. Anos antes, em 1939, ele fora estudar medicina no Rio de Janeiro, mas não lograram êxito no início e tiveram que voltar a Novo Nilo, em União, no ano seguinte. Foi um pedido do seu pai, Gervásio Aurino da Silva Costa, pelo falecimento da sua mãe, Eduvige Gonçalves Costa, tia do acadêmico Wilson de Carvalho Gonçalves. A opção tardia pelo direito e, em seguida, a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil acabaram sendo uma inspiração pela minha opção profissional e, talvez, pela do meu filho André Brandão Nery Costa. Dentre outros, foram professores ainda, os acadêmicos Cristino Castelo Branco, e teve como bacharéis pela Faculdade de Direito do Piauí os acadêmicos William Palha Dias, Orlando Geraldo Rego de Carvalho, O.G. Rego, Benedito Martins Napoleão do Rego, professor ainda, José Camilo da Silveira, também professor, José Lopes dos Santos, Benjamin do Rego Monteiro, outro professor, Luiz Lopes Sobrinho, Wilson de Andrade Brandão, por sua vez professor e diretor, Maria Nerina Pessoa Castelo Branco e Fides Angélica de Castro Veloso Amati, atualmente sua professora. A manutenção da Faculdade de Direito do Piauí, dentro da estrutura da Universidade Federal do Piauí, no entender de Paulo Nunes, no artigo A Faculdade de Direito e o Ensino Jurídico do Piauí, publicado em opúsculo juntamente com o discurso de Celso Barros Coelho, já mencionado. Assim tudo aconteceu. Isso é a denúncia que o professor Paulo faz. Em nenhum momento da discussão do projeto da comissão houve qualquer propósito de extinção da Faculdade de Direito como unidade autônoma na estrutura universitária. Nem aqui, nem na discussão da matéria no Conselho Federal de Educação, que acompanhei de perto até a votação final do projeto, a cargo do conselheiro e ex-ministro da Educação, Raimundo Muniz de Aragão, como seu relator. O projeto foi aprovado no Conselho Federal de Educação com pequenas alterações, poucas significativas em sua estrutura proposta pela comissão. Quando surgiu, então, aquela substancial mudança? 6 meses depois da instalação da universidade, por seu primeiro reitor, professor Robert Wall de Carvalho, também acadêmico, o novo governador do estado, Alberto Tavares Silva, igualmente acadêmico, dizendo-se não satisfeito com aquela estrutura universitária que considerava arcaica e ultrapassada, providenciou a nomeação de um novo reitor, solicitando ao MEC sua indicação, recaindo a escolha no senhor Elcio Ulloa Saraiva, que decidiu de pronto pela modernização. Em que consistia tal modernização? Na cópia fiel ou no transplante da estrutura da Universidade de Brasília, UNB, para o Brasil, para o Piauí, sem atentar para a sua realidade diversa daquela como a nossa. Com o processo de departamentalização, seguindo o modelo brasiliense, foi extinta a Faculdade de Direito, convertida em um simples departamento jurídico. Para o acadêmico
Felipe Mendes, professor de Economia da Universidade Federal do Piauí, na obra Economia e Desenvolvimento do Piauí, em que eu tive a honra de o prefaciar, então como presidente da Academia Piauiense de Letras, na coleção 100 anos, a Constituição da Universidade Federal do Piauí, em 7 de março de 1971, implicou em 50 anos de sua existência fundamental para o desenvolvimento do Piauí. Para esse autor, inclusive, Ezequias Gonçalves Costa, já como deputado federal, contribuiu para a instituição da mesma. Tudo resultou 50 anos atrás, que teve força para se afirmar, principalmente por conta da experiência positiva dos 40 anos anteriores da Faculdade de Direito do Piauí. O Departamento de Ciências Jurídicas, DCJ, sucedâneo da Faculdade de Direito do Piauí, integrava o Centro de Ciências Humanas e Letras, CCHL, com o direito e com a maioria dos cursos oriundos da Faculdade de Filosofia, FAFI. Esta é criada em 1957, por iniciativa da Arquidiocese de Teresina. Então, encontrava-se o dinâmico e inovador Dom Avelar Brandão, acadêmico da APL, depois presidente da Conferência Episcopal Latino-Americana, CELAM, primaz do Brasil, cardeal e meu padrinho de batismo. Depois foram criados outros cursos, já com a Universidade Federal do Piauí, como administração, que antes só tinha em Parnaíba, bem como ciências sociais, ciência política, serviço social e alguns cursos de letras. Na fase como departamento de ciências jurídicas da Universidade Federal do Piauí, formaram-se como bacharéis em direito os acadêmicos Antônio Fonseca dos Santos Neto, nosso primeiro secretário, Alcenor Rodrigues Cadeia Filho, professor de História, professor de curso de Direito no curso de Administração em Parnaíba, Jesualdo Cavalcante Barro, Francisco Valdeci de Souza Cavalcante, também seu professor, o Wilson Nunes Brandão, Otto Mário Lustosa Torres e Reginaldo Miranda da Silva, que foi também presidente do Sodalício. Sem querer, sem serem seus alunos, mas como professores, integraram também a Academia Piauiense de Letras, o médico Gerardo Magela Forte Vasconcelos, como docente de medicina legal, Manfred Mendes Cerqueira, presidente acadêmico, e Nelson Nery Costa. A minha experiência na Universidade Federal do Piauí não foi como aluno, mas como professor. Sem dúvida, a opção do meu pai pelo direito e pela advocacia foi o que me inspirou a seguir a mesma profissão. Formando-me na Faculdade Nacional de Direito, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1982. Depois, em 1987, eu ingressei como professor de Ciência Política no Departamento de Ciências Sociais e 5 anos depois tive o apoio do professor Charles, especialmente nessa época, e 5 anos depois, em novo concurso público, dessa vez para professor de Direito Público, adentrei no Departamento de Ciência Jurídica em 1992. Lecionei nessa instituição desde então aproximadamente por 30 anos, um terço dos 90 anos agora comemorados. A literatura jurídica, por mim produzida, resultou da profunda ligação com o curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Como a obra Ciência Política, em 4ª edição, com prefácio do recentemente pranteado Paulo Bonavides, pelo tempo no Departamento de Ciências Jurídicas, onde eu ministrava a disciplina Teoria Política. Já no Departamento de Ciências Jurídicas, DCJ, escrevi, em razão da disciplina Direito Municipal, a obra Direito Municipal Brasileiro, em 7ª edição, e com prefácio do mais importante jurista vivo, Celso Antônio Bandeira de Mello, com a disciplina Direito Constitucional, o livro Constituição Federal Anotada e Explicada, em 5ª edição, e com prefácio do membro da Academia Brasileira de Letras, Evandro Lins e Silva, e com a disciplina Direito Bancário, os livros A Banca e o Juro no Direito Brasileiro, lançado em Lisboa, Direito Bancário e Consumidor e ainda Contratos Bancários Brasileiros. Devo dizer também que meu primeiro livro, Teoria e Realidade da Desobediência Civil, foi prefaciado por Evaristo Moraes Filho, também integrante da Academia Brasileira de Letras, e que a revista, como roteirista, da Costa e Silva em quadrinhos, com o desenhista Caio Oliveira, teve a apresentação do acadêmico e presidente da Academia Brasileira de Letras, Alberto da Costa Silva, filho do nosso acadêmico Antônio Francisco da Costa Silva.
Espero que as menções pessoais a mim sejam perdoadas, porque não foram apenas por vaidade, mas para inserir um membro da Academia Piauiense de Letras, segundo ocupante da cadeira 33, ingressando nesta ainda em 2001, e presidente da mesma de 2014 a 2020, como um professor de Direito Público do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Piauí. Atualmente também como professor de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública com a disciplina de Direito Administrativo. Com a proximidade dos 90 anos da criação da Faculdade de Direito do Piauí, em 25 de março de 1931, começou a movimentação pela criação do Centro de Ciências Jurídicas e pela denominação de Faculdade de Direito do Piauí. Confesso que não era uma posição por mim defendida, mas acabei capitulando pela luta liderada pelo presidente da comissão, professor emérito Charles Camilo da Silveira, filho do saudoso acadêmico José Camilo da Silveira, ambos reitores da Universidade Federal do Piauí, e pelos desembargadores Carlos Augusto Pires Brandão e Francisco Meton Marques, e pela atual chefe do Departamento de Ciência Jurídica, a jovem professora Olívia Brandão Melo, para a recriação da Faculdade de Direito do Piauí. Por imensa maioria e amplo quórum, na reunião extraordinária de 17 de março de 2021, agora recente, foi assim aprovado o projeto mencionado no DCJ. O curso de Direito da Faculdade Federal do Piauí avançou muito nos últimos anos, com quase todos os professores em exercício tendo doutorado ou em vias de doutoramento, com muitos livros e artigos publicados por todo o Brasil, em produção de literatura jurídica jamais vista antes no Estado. Foram seguidos os prêmios concedidos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como excelente desempenho nos exames de ordem. Praticamente todos os alunos do direito da Federal do Piauí passam no exame de ordem, na primeira vez que fazem. Existem atualmente 2 cursos, o diurno e o noturno, embriões de futuros departamentos, e um curso de mestrado com as defesas das dissertações em breve. A recriação da Faculdade de Direito do Piauí não é apenas por tradição e saudosismo, ainda que isso também, mas para garantir seu desenvolvimento com a instituição do Centro de Ciências Jurídicas, com a denominação já mencionada. Faz-se jus ao esforço nas últimas décadas de trabalho de inúmeros professores e alunos, muitos deles também membros da Academia Piauiense de Letras, já mencionados. O piauiense, a raça piauiense, conseguiu criar seu primeiro curso de Direito em 1931, há 90 anos passados, com esforço próprio. E o poeta Agadobal, acadêmico e bacharel da Faculdade de Direito do Piauí, formado em 1952, quando publicou seu clássico Tempo Consequente, editado no Rio de Janeiro em 1966, pelo também acadêmico Álvaro Pacheco, pela Arte Nova, disse sobre nós e sobre nosso empenho em construir um sonho, como foi a Academia Piauiense de Letras em 1917 e a Faculdade de Direito em 1931. Tudo foi da mesma geração, foi tudo fruto da mesma geração de intelectuais genuinamente piauienses. Assim o poeta disse, e tanto nascendo contra os dias secos, se faz desflorida a raça comum. Como o fogo dormido se faz a semente, que gerou essa raça, sem foro de ódio, de igual a igual. Muito obrigado pela paciência. Eu desejo. Tem a palavra o ex-reitor da Universidade Federal do Piauí, professor Charles Carvalho Camilo da Silveira. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de poder me manifestar nesta sessão especial de homenagem aos 90 anos da Faculdade de Direito do Piauí. É importante realçar de que nós pertencemos a 2 instituições que têm similitudes. A Academia Piauí... Professor Charles, por favor, professor Charles, levantar o microfone. Melhora aqui? Melhora dessa forma? Melhorou. Okay? Tá. Então, desculpa. Então, nós, nesse instante, queremos fazer um registro
da similitude que existe entre as duas instituições, a Academia Piauiense de Letras e a Universidade Federal do Piauí, com recorte para a Faculdade de Direito do Piauí. O professor Nelson Nery Costa, um dos seus exemplos maiores hoje, na universidade e na Academia Piauiense de Letras, representa bem essa interseção que existe. Porque se nós formos fazer uma busca histórica, nós veremos que a grande maioria dos acadêmicos são bacharéis em direitos e, em grande parte, formados pela Universidade Federal do Piauí. Então, é importante realçar nesse instante. E eu gostaria de utilizar uma passagem da filósofa Maria Zambrano, quando ela fala sobre a necessidade de se enxergar os outros como iguais, transportando isso para as instituições, saindo do plano das pessoas, porque nesta obra, essa filósofa, ela faz uma relação entre o homem e o divino. E ela tem essa passagem que eu gostaria de expressar nesse instante. Ver adequadamente a um semelhante é a prova suprema da visão humana. É ver a vida de alguém que vive à minha maneira, e somente esta maneira de perceber o outro pode permitir que eu queira que o outro seja semelhante a mim. E isso se faz importante nesse instante em que vivemos. E é fundamental que a gente possa perceber a importância dessas duas instituições para o desenvolvimento cultural, social e econômico, como difusores que são do conhecimento e da cultura. É importante que a gente possa fazer, e o Nelson fez já de maneira magistral, mas eu queria realçar poucos elementos, já que me foi dado pouco tempo para falar, 5 minutos. Então, na história da Faculdade de Direito, no primeiro volume da revista da Faculdade de Direito, nós temos lá já uma preocupação dos acadêmicos na época, dos professores naquela época, e fazer o registro da história da Faculdade de Direito. E Gino Cunha, um dos fundadores da academia, ele faz um relato sobre as atividades desenvolvidas pela academia no ano de 1931 a 1934, onde ele realça todos os elementos, um aspectos burocráticos do relato do que acontecia na faculdade, mas realçando sempre a chama, a preocupação na difusão das ideias e dos ideais jurídicos. É importante que a gente possa verificar que, neste primeiro volume, nós temos essa transição de 31 a 34. E temos, no volume 5º da Revista da Faculdade de Direito, escrita pelo professor Robert Wall de Carvalho, um retrato que nós vamos de 1935 a 1950, onde ele retrata de maneira com base no fundamento nas atas, nos registros da faculdade, tudo o que acontecia, desde os grandes eventos, como o registro de novos professores e das atividades que eram desenvolvidas naquela instituição. É importante, e o Nelson aqui realçou, que a nossa Faculdade de Direito ela foi criada de forma privada por 3 professores, posteriormente estadualizada. Mais à frente, ela foi desestadualizada por uma questão de necessidade, que vários professores não tinham condições mais de continuar lecionando. Mas foi reconhecida pelo Ministério da Educação, pelo relato que o professor Nelson fez hoje. E, posteriormente, ela foi federalizada. Há uma atitude de resiliência de todos os autores que atuavam naquela época, de fazer uma faculdade que formasse bacharéis em direitos com cultura geral, e não só com cultura jurídica, mas com a cultura geral, que pudesse expressar a formação de profissionais que atuassem tanto no serviço público, na política ou na judicatura. Então, era a formação de um bacharel que tinha uma visão ampla de mundo e que buscava formar profissionais que tivessem
qualificação, a capacidade de enfrentar os problemas de uma sociedade plural. É importante, e aí o professor Nelson faz uma citação da professora Fides Angélica, que é um exemplo maior do magistério superior no Piauí, e ela, mais do que ninguém, significa a capacidade de formar e, como ela disse, de ser degrau para que as pessoas possam subir e chegar aos píncaros do conhecimento. Ela é exemplo vivo do que significa ser professor. Uma pessoa que tem a dimensão não só de formar, de informar, mas de produzir cientificamente. O Nelson e a professora Fides são exemplos cabais de uma literatura jurídica forte e que representa muito bem a nossa Faculdade de Direito do Piauí. O Nelson explanou algumas das suas obras, e a professora Fides, nós poderíamos citar o direito previdenciário, nós poderíamos o direito municipal e tantas outras obras que ela tem, para demonstrar essa pujança. Mas essa preocupação em demonstrar a produção dos nossos professores e a forma de projeção da faculdade na mudança do pensamento jurídico no Piauí, ela já existia também de antes. E o desembargador Adalberto Corrêa Lima, ele faz em um estudo em que ele cita alguns professores, e ele aproveita as teses apresentadas pelos catedráticos, e eu me lembro aqui bem, quando ele cita o professor Cláudio... Só um minutinho. Cláudio Pacheco, desculpe, onde ele, na sua tese de cátedra, ele fala sobre separação de poderes. E nada mais atual do que se discutir ainda hoje, diante da realidade brasileira, a separação dos poderes. E ele diz lá num trecho da sua tese: manifestamos-nos em prol das reformas constitucionais por entender as rivalidades entre os agentes das vontades governamentais, com seu cortejo de lutas sempre desfechadas em predomínios nefastos, e antes instaurar a elaboração e a execução daquelas vontades, pela implantação de regimes em que mais predomina o ritmo de coordenação e caráter composto, coletivo, responsável do exercício de todo o poder de governo. É importante que a gente possa perceber que nós temos, ele cita também lá, o professor Robert Schwab de Carvalho, quando ele trata na sua tese da descriminalização do crime de adultério. Então, nós vamos encontrar várias teses que hoje poderiam ser objeto de revisitação pelos nossos atuais professores, para se possa fazer uma atualização dessas teses, mas, fundamentalmente, para conhecer a força, o conhecimento, o conteúdo destas teses. São várias e várias teses em que as pessoas se apresentam. Cito também como exemplo o professor Clemente Fortes, quando ele fala da responsabilidade pela prática de atos ilegais, culposos ou dolosos, e as suas consequências de natureza penal. Então, nós temos pérolas, nós temos um acervo muito grande, onde nós vamos encontrar nessas teses. Chamar a atenção, Nelson, para o fato de que a Universidade Federal do Piauí, quando incorporou as nossas escolas isoladas e estabeleceu um sistema departamental, ela o fez baseado num regime que era um regime de exceção e um modelo que foi aplicado não só na Universidade de Brasília, mas em todas, ou em quase todas. Aí eu me lembro da exceção da Faculdade de Direito do Recife, que conseguiu manter o nome de Faculdade de Direito. Mas esta era a regra que era utilizada. Um atraso, uma decisão administrativa que deveria ter preservado a nossa história e a luta dos piauienses, mantendo a estrutura de faculdade de Direito e de faculdade de Filosofia, que poderiam ser independentes e apenas vinculadas ao Centro de Ciências Humanas e Letras. Isto é o que deveria ter acontecido, com a autonomia permanecendo, mas se vinculando por uma mera formalidade de natureza jurídica, já que
o quadro que se estabeleceu foram de unidades com o nome de centros e de departamentos, nós poderíamos ter chegado a esta conclusão. Mas são lutas. E hoje nós temos no departamento, como o Nelson falou, uma pleiade de doutores, como o próprio Nelson, o professor Nelson Juliano, a própria doutora Olívia Brandão Mello. Então, nós temos professores e professores, alguns professora Fides e professor Nelson, que foram nossos alunos e que hoje são doutores e que pontificam nas suas atuações, como, por exemplo, uma judicatura cidadã que é feita pelo nosso Caíto. Então, nós temos exemplos para demonstrar à sociedade piauiense que nós somos formadores de uma cultura jurídica, que não é apenas a cultura jurídica do positivismo e da formalidade, mas nós temos uma formação, uma cultura jurídica que possibilita os nossos doutorandos a que eles possam enxergar o mundo na sua pluralidade, que eles possam enfrentar as desigualdades e que eles possam atuar de forma a melhorar cada vez mais a nossa forma de conviver e de viver. Eu gosto sempre de afirmar que um bacharel em Direito tem por obrigação enxergar o mundo nas suas desigualdades e o bacharel tem que enxergar no próximo os seus defeitos, as suas virtudes e saber conviver com elas, porque é no bater destas águas que nós iremos construir cada vez mais um homem cidadão, uma mulher cidadã. Então, são estes elementos que nós entendemos que permeiam e permearam e continuam a permear a formação jurídica no Estado do Piauí. Nós formamos um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o doutor Cássio. Nós tivemos como professor da Faculdade de Direito o doutor Firmino Ferreira Paz, que foi ministro do Supremo. Então, nós temos uma história de homens e mulheres que, com a sua competência, com a sua cultura, com o seu comprometimento, montaram uma escola, formaram uma escola e que continuam hoje dando o seu testemunho. Nós temos hoje, nesta sessão, um signo maior, um mestre insigne, que é a representatividade de tudo isso que eu estou falando, que é o professor Celso Barros Coelho, que significa a cultura, significa o compromisso, significa o combate contra as iniquidades, significa a cultura geral que se espera que os nossos novos bacharéis tenham. Então, o doutor Celso, nesta oportunidade, significa a expressão maior do Magistério Superior do Piauí, do Magistério Superior de Direito. Então, é desta forma que eu gostaria de expressar o agradecimento em meu nome pessoal em poder me manifestar nessa sessão. O agradecimento da instituição que eu sempre, enquanto vivo, me considerarei fazendo parte, a Universidade Federal do Piauí, e a minha casa, que é o Departamento de Ciências Jurídicas, até hoje, esperando que a minha casa passe a ser a Faculdade de Direito do Piauí. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradecendo a manifestação do ex-reitor, professor Charles Carvalho Canido da Silveira, tem a palavra a diretora do Departamento Jurídico da Universidade Federal do Piauí, professora Olívia Brandão Mello. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quanta honra poder participar desse momento tão especial, uma satisfação imensa falar depois de tão grandes nomes, estimados professores, colegas de profissão. Uma satisfação estar à frente do Departamento de Ciências Jurídicas da nossa Faculdade de Direito do Piauí. Saudamos a todos os presentes, na pessoa do presidente da Academia Piauiense de Letras, o imortal Zósimo Tavares. Muito obrigada. Nossos agradecimentos à Academia Piauiense de Letras pela sessão especial dos 90 anos da Faculdade de Direito. Aqui represento todos os professores da faculdade, todos os alunos, técnicos e colaboradores desta FADI. Parabéns pela iniciativa,
por valorizar e reconhecer a importância da instituição para a cultura jurídica piauiense. Como todo piauiense, aprendemos a valorizar o que é nosso, o que é de nossa terra, e homenagear os 90 anos da Faculdade de Direito do Piauí, que é um marco no ensino jurídico do nosso estado, é sim valorizar e prestigiar o que nós conquistamos. Os piauienses que aqui se graduam destacam-se, como muito bem disse o professor Charles em seu discurso. Os piauienses que aqui se graduam destacam-se em todas as áreas do direito, até no Supremo Tribunal Federal. Destacam-se em todas as áreas, como costumam dizer lá fora, né? Os piauienses, quando disputam uma concorrência, quando disputam um concurso público, ou mesmo quando disputam uma seleção de mestrado e doutorado, né? Assim, com a força e a coragem de origem nordestina, vamos vencendo, né? Cada tempo, cada lugar, superando os desafios e inovando no ensino. Nestes 90 anos de história da Faculdade de Direito do Piauí, né, a FADI contribuiu significativamente para a cultura, sempre em expansão, vai se destacando com seu corpo docente qualificado, também muito bem citado pelo professor Nelson Nery Costa. 80% do quadro da FADI, de professores da FADI, é de doutores, mais de 80%. A FADI, como é carinhosamente conhecida, ocupa a 16ª posição no ranking nacional. Foi premiada em todas as edições do selo OAB Recomenda. Os estudantes de Direito que se graduam na Faculdade de Direito do Piauí, eles se destacam com a aprovação na OAB. Os nossos estudantes também se destacam, né, em muitas concorrências, em muitas seleções, e para ingressar na própria faculdade, os nossos estudantes já passam por uma prova de fogo. Atualmente, a FADI conta com um programa de mestrado de excelência, coordenado aqui pelo professor Dr. Efrem Paulo, presente aqui conosco, o primeiro mestrado do Piauí. Esse é o nosso grande presente ao Piauí nestes 90 anos. Há apenas 2 anos, nós iniciamos o mestrado, e com menos de 2 anos, nós já tivemos a primeira turma de mestres 100% do Piauí. Além dos cursos de mestrado, nós temos também cursos de pós-graduação em diversas áreas: direito, democracia, direito processual civil, direito eleitoral, direito previdenciário e direito do trabalho, inúmeros. Temos também projetos de extensão, como os projetos liderados, coordenados pela professora Débora Detman, que está aqui presente, projeto Cidadania na Escola, temos o projeto Diálogos da Dignidade, eventos culturais de grande importância, liderados pelo professor Carlos Augusto Brandão, professor Samuel Pontes do Nascimento, que também estão aqui presentes, e núcleos de pesquisa que buscam capacitar profissionais, dialogar com a sociedade, com as instituições públicas. Meus amigos, o sucesso da FADI é resultado de um compromisso com o ensino, com a pesquisa e com a extensão, compromisso diário. O engajamento, o espírito coletivo e a qualidade do ensino jurídico marcam, portanto, esses 90 anos. Nós seguimos vencendo os desafios da pós-modernidade, nos adaptando aos novos tempos, às novas exigências do distanciamento social. Não está sendo fácil, está sendo desafiador, mas nós não queremos que seja fácil. Nós queremos continuar cumprindo a nossa missão, para a qual fomos criados, fomos convocados, sendo fonte de conhecimento e comprometidos com a pesquisa, com a intenção de sempre melhorar a justiça, a proteção e a promoção dos direitos. Nós aqui agradecemos a todos por este momento, mais uma vez, agradecemos especialmente aos nossos professores, ex-professores, nossos alunos, ex-alunos, técnicos, colaboradores,
que se dedicaram durante esses 90 anos, diariamente, para que a nossa FADI, né, se tornasse a primeira e a melhor faculdade de Direito do Piauí. Parabéns para a FADI, parabéns para a Faculdade de Direito do Piauí, pelos seus 90 anos, e mais uma vez, muito obrigada, né, pela sessão especial de 90 anos. Bom dia a todos. Nesse momento, deveria ser feita a entrega simbólica de diploma representativo dessa efeméride, feita pelo acadêmico Zósimo Tavares Mendes, a professora Olívia Brandão, diretora do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Piauí. Como não foi possível a impressão pelo fechamento das nossas instituições aí de prestação de serviços, o referido diploma deverá ser entregue posteriormente, e isso o presidente deverá fazer a indicação. Isso mesmo, professora Fides. Com muito prazer, tomaremos essas providências para que o diploma chegue, muito bonito, chegue às mãos da professora Olívia Brandão. Peço que veja pelo menos o modelo, professora. Muito bonito, professora. Lindo. Obrigado. Bem, nesse momento, tem a palavra o presidente, Zósimo Tavares Mendes, que dará prosseguimento e, afinal, fará o encerramento da solenidade. Muito obrigado, professora Fides. Nós estamos o Márcio Freitas, no encerramento da sessão e vamos, nesse momento, o lançamento simbólico do livro História da Faculdade de Direito do Piauí, da Faculdade Católica de Filosofia, convidando o doutor Márcio Freitas, filho do autor, para fazer a breve apresentação do livro. Muito bom dia, doutor Márcio. Bom dia, presidente Zósimo. Eu queria saudar a Academia Piauiense de Letras. Eu estou vendo aqui muitos acadêmicos presentes. O doutor Nelson Neri Costa, o orador, que, por sua enorme gentileza, e a gente tem isso como sentimento de gratidão, dele ter resgatado essa obra. Meu pai, 2 livros que a gente pôde colocar através da APL num volume único. Eu estou vendo aqui alguns outros acadêmicos, doutor Magno Pires, eu gostaria de saudar, doutor Plínio Macedo, doutor Pedro Mendes Ribeiro, Otton Lustosa, Felipe Mendes, doutora Angélica, e outros que, me perdoe se eu não consegui aqui identificar. Também eu gostaria de saudar aqui os presentes, já que está se tratando de uma sessão solene, de 90 anos de instalação da Faculdade de Direito. Eu estou vendo aqui também alguns professores do Departamento de Ciências Jurídicas, hoje Faculdade de Direito, a professora Olívia Brandão, que é a atual diretora daquele centro, professor Efrem Paulo, está também, professor José Lima Magalhães, o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, professor Robertônio Pessoa, professor Samuel Pontes, foi os que eu pude identificar daquele departamento. Aqui também, me parece que tem muitos professores de outros cursos, aqui até da minha instituição, a UESP, também eu gostaria de saudar e agradecer a participação nessa solenidade. Eu vou ser breve. Na verdade, essa obra, aqui também familiares e muitos amigos presentes nessa sessão especial solene, que mais uma vez agradeço à presidência e toda a diretoria da academia, na pessoa do doutor Nelson Neri Costa. Eu pude testemunhar, ao longo dessa existência, meu pai caminhando, indo à instituição, a antiga Faculdade de Filosofia, aquela época funcionava ali na Praça Saraiva,
e, ao longo de toda a sua história, relatar fatos e situações vividas por ele. Lembro bem do início que ele nos contava sempre que, em determinado momento, por volta de 1957, foi chamado por então cardeal recém-nomeado para Teresina, arcebispo, Dom Avelar Brandão Vilela, para ter uma conversa no Palácio Episcopal. E lá ele foi e, então, recebeu o convite para integrar, né, como secretário, tesoureiro, a então sonhada Faculdade de Filosofia do Piauí. E lá, naquele momento, ele disse o sim e disse que não poderia recusar aquele convite, muito embora o próprio Dom Avelar tenha relatado que o trabalho era voluntário, não ia ter nenhum pagamento, nenhuma espécie de remuneração por esse serviço. Mas assim ele ficou do lado de 1957 até 1971, quando da criação da Universidade Federal do Piauí, e posteriormente ainda ficou mais 8 anos naquela instituição. Como já tinha outras atividades, deixou a instituição, mas fez tudo isso e a gente percebia com muita satisfação, com muita alegria, de uma forma a colaborar, a contribuir. E durante esse período, ele pôde reunir alguns documentos que, por incentivo nosso, ele publicou e a gente fica muito triste de que ele faleceu recentemente, há menos de um ano, e a gente gostaria tanto que ele tivesse aqui para expor isso para todos, de forma que ele reuniu alguns documentos. O doutor Nelson Neri colocou vários desses aqui, desses documentos da Faculdade de Direito, onde ele pôde relatar os principais documentos da sua criação, os concursos para cátedra da instituição, as bancas examinadoras, as homenagens que foram feitas aos professores, mesmo as homenagens póstumas, até o seu jubileu de prata, né, de 46, da turma de 35 até a turma de 46. Ele pôde fazer esse apanhado dos principais professores e alunos que passaram na instituição, certos documentos, as principais correspondências trocadas entre as instituições como uma forma de reconhecimento dos cursos da Faculdade de Direito. E assim ele reuniu e ele retratava bem, olha, esse trabalho ele encerrou com o Jubileu de Prata em 1946, certo, com a turma. De forma que de lá para cá tem muitos documentos para serem pesquisados ainda sobre a nossa Faculdade de Direito. E também ele colocou da própria Faculdade de Filosofia, já no momento posterior da sua criação em 55, 57, através da Sociedade Piauiense de Cultura, até a última turma de 71, a primeira turma de 60, até a última turma formando da Faculdade de Filosofia, na qual passou muitos ilustres, hoje aqui presentes, doutor Celso Barros, o próprio professor José Camilo da Silveira Filho, e tantos outros que passaram por aquela instituição, que teve à frente o professor Clemente Fortes e, como secretário, o doutor Arthur Cardoso Nunes. De forma que esse trabalho que ele fez é um trabalho que pôde buscar algumas informações que ele tinha internamente na instituição, ele anotava, o professor Cláudio Pacheco, eu lembro bem que ajudou muito nessa organização desses livros, de forma que foi uma contribuição simples, humilde, como assim ele era uma pessoa que procurou sempre colaborar, contribuir com o ensino acadêmico nesse estado. Eu queria agradecer, eu não me deram 5 minutos só para falar, agradecer de uma forma muito especial ao doutor Nelson Neri Costa, que pôde fazer esse resgate histórico dessa obra. Com certeza, toda a família fica agradecida, e ao presidente Zósimo Tavares, por ter uma solenidade tão importante para a sociedade piauiense, a comemoração dos 90 anos da Faculdade de Direito e dos 50 anos da Universidade Federal do Piauí,
inserir esse trabalho dentro dessa programação. Toda a família, em nome em nome dos meus irmãos, certo? A família que também gosta de prestigiar muito a academia, aqui, como já foi falado pelo professor Charles, as instituições têm um laço muito forte, familiares, né? Ancestrais, familiares nossos lá atrás, primeiro também na PL, desde Clodoaldo Freitas, Luci Freitas, Alcir Freitas, Vargador, João Manuel de Freitas, depois Maragdo de Freitas, desembargador Vidal de Freitas. Nos orgulho de ter contribuído com a Academia de Letras, quanto com a Faculdade de Direito da Universidade Federal. Agradeço imensamente ao Dr. Costa essa oportunidade, a doutora Filha e ao doutor Osmo Tavares. Muito obrigado. Professor Zósimo, acadêmico Zósimo. Palavra do presidente Zósimo, continua com ele. Muito obrigado, doutora Filhos, muito obrigado ao doutor Márcio Freitas pelas palavras de lançamento do livro História da Faculdade de Direito do Piauí, da Faculdade de Filosofia, de Benedito da Rocha Freitas Filho, que é o volume 33 da coleção Século XXI da Academia Piauiense de Letras. Como já no início, esta sessão compõe o programa de celebrações da Academia Piauiense para 50 anos da Universidade Federal do Piauí, e realizaremos oportunamente outras sessões especiais como esta, homenageando as faculdades de nossa querida FAFI, de odontologia, de medicina e de administração. Eu quero registrar a presença aqui do nosso querido vice-reitor da Universidade Federal do Piauí, doutor Viriato Campelo, que está presente em nossa sessão. E gostaria de registrar a presença dos acadêmicos Fonseca Neto, Fides Angélica, Itamar Costa, Felipe Mendes, Moisés Reis, Jonatas Nunes, Pedro da Silva Ribeiro, Otton Lustosa, Plínio Macedo e o nosso neo-acadêmico Luiz Ayrton Santos Júnior, também, que está presente e vai tomar posse dia 13, na cadeira 16 da Academia Piauiense de Letras. Agradeço da mesma forma a doutora Fides pela condução do cerimonial, a organização do evento, aos acadêmicos, aos convidados, aos professores, enfim, a todos, aos oradores, doutor Nelson, doutor Charles, doutora Olívia e ao doutor Márcio Freitas, e faço uma dedicação especial desta sessão, sabendo que não vai causar ciúme em ninguém, aos nossos eminentes doutor Celso e doutora Fides, que são símbolos da nossa Faculdade de Direito. Muito obrigado a todos pela presença. Declaro encerrada a sessão, desejando um bom final de semana para todos e até o nosso próximo encontro.